Bom, boa tarde, pessoal. Hoje então a gente vai continuar com nossas aulas de Química 2, né? E a aula que a gente vai ter hoje vai ser sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos. Na nossa última aula eu cheguei a comentar que hoje nós veríamos como que nós fazemos para dar nomes para os compostos orgânicos. Então hoje a gente vai ver como que se dá nome para compostos orgânicos. Essa é um dos principais temas aí da química orgânica, né? A parte de nomenclatura, que é algo que você vai encontrar muito em vestibulares, em provas por aí. Então, a gente vai começar vendo a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia não ramificada. Então, nós vimos na aula passada a classificação das cadeias carbônicas. A gente viu que tinha cadeia aberta, fechada, ramificada e não ramificada. Então, hoje nós vamos começar a ver a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia não ramificada. Como que surgiu essa nomenclatura na química orgânica? Primeiramente, os químicos que elaboraram um método lógico para dar nome para os compostos orgânicos, tendo em vista que seria impossível a gente decorar o nome de todos os compostos orgânicos. Então, os químicos criaram um método lógico para a gente conseguir dar nome para os compostos orgânicos. E essa nomenclatura que é conhecida hoje em dia, ela segue as regras da IUPAC, que é um órgão. O seu nome, a abreviatura desse órgão é IUPAC, né, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, a nomenclatura dos compostos orgânicos ela segue sempre a regra da IUPAC. A gente vai ver bastante esse nominho aqui no nosso curso. Como que a gente vai dar então o nome para um composto orgânico? Primeiro, a gente divide em três partes a nomenclatura. Primeiro, o prefixo. O prefixo, o que seria? O prefixo do nome do composto orgânico vai ser a quantidade de carbonos que ele tem. Então, dependendo da quantidade de carbonos que esse composto vai ter, a gente vai dar um nome. Então, a gente vai dividir em três partes. Primeiro, o prefixo, que é de acordo com a quantidade de carbonos que a molécula possui. O infixo é de acordo com o tipo de ligação que o nosso composto vai fazer. Então ele pode fazer a ligação simples, a ligação dupla e a ligação tripla que a gente viu na nossa aula. Então ele pode fazer esses três tipos de ligação e, de acordo com o tipo de ligação que ele fizer, a gente vai dar o nome do infixo. E o sufixo vai ser de acordo com a função orgânica. Então, dependendo da função orgânica, vai ter um sufixo diferente. A gente vai ver que na nomenclatura dos hidrocarbonetos esse sufixo vai ser sempre o mesmo, porque no começo a gente vai ver só a nomenclatura dos hidrocarbonetos, então o final do nome, o sufixo, não vai ser alterado. Então está aqui que nem eu disse, o prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo, como eu disse, é de acordo com a quantidade de carbonos. Então se a minha molécula orgânica ela tiver somente um carbono, o prefixo, o nome da minha molécula, vai começar com met. Se a minha molécula orgânica tiver 2 carbonos, começa com et. Se a minha molécula orgânica tiver 3 carbonos, vou começar dando o nome com prop. E se a minha molécula orgânica tiver 4 carbonos, but. E assim vai indo. Ó. Se tiver 5, aí depois do 5 fica mais fácil. Se tiver 5 carbonos a minha molécula, eu começo dando o nome por pent. Se tiver 6, hex. Se tiver 7, hept. 8, oct. 9, non. E 10, dec. Os 4 primeiros nomes que são um pouco mais difíceis da gente memorizar, porque eles não seguem nenhuma regra lógica, igual o pent, que seria 5, hex seria 6. Então, um carbono começa com met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop e 4 carbonos but. E agora o infixo, que eu disse que era de acordo com o tipo de ligação que a minha molécula orgânica ia fazer. Se na minha molécula orgânica só existir ligações simples, o infixo vai ser an. Então, vamos supor, eu tenho aqui uma molécula orgânica que tem um carbono e faz ligações simples, seria metan. Então, exemplo, uma molécula que só tem um carbono e faz uma ligação simples não seria o metan. O sufixo vai ser de acordo com a função orgânica. Lembra que eu disse que os hidrocarbonetos, o sufixo ia ser o mesmo? Então, para os hidrocarbonetos, o final do nome vai ser sempre O. Então,
Uma molécula orgânica que tenha um carbono só faz ligações simples e é um hidrocarboneto. O nome dela vai ser metano. Met, por causa da quantidade de carbonos. An, por causa do tipo de ligação. E O, por causa da função orgânica, que é o hidrocarboneto. Então, os hidrocarbonetos sempre terminam com a letra O. Mais para frente do curso a gente vai ver outras funções orgânicas, mas agora no começo o essencial vai ser só os hidrocarbonetos. Então, um outro exemplo, eu tenho lá uma molécula orgânica que tem 4 carbonos, faz uma ligação dupla. Como que seria o nome? But, por causa dos 4 carbonos. Se ela tem uma ligação dupla em, como ele é um hidrocarboneto, final O, o nome dessa molécula orgânica seria buteno. Bem simples, por enquanto. Então, o nome das moléculas orgânicas vai sempre seguir esse padrão aqui, prefixo, infixo e sufixo, de acordo com essas 3 categorias que eu falei para vocês. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Ó. Aqui eu tenho o exemplo que a gente resolveu lá anteriormente. Ó. Só tem um carbono, então se ele só tem um carbono, esse carbono só vai fazer ligações simples. Lembra da nossa aula anterior? A gente está vendo a nomenclatura de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos que só possuem carbono e hidrogênio. Então, tudo que a gente vai ver hoje é só hidrocarboneto, nomenclatura de hidrocarbonetos. Então, aqui a gente tem esse hidrocarboneto, CH4, então só tem um carbono e só vai fazer ligações simples. Então, um carbono somente, começa com met. Só ligações simples, an, como ele é um hidrocarboneto, final O, metano. Exemplo de baixo, tenho 2 carbonos, ó, 2 carbonos. Então, se a gente voltar aqui no slide, 2 carbonos começa com et. Aqui, 2 carbonos começa com et. Então, vai ser o et. Só ligações simples, ó. Essa ligação aqui, então, é a única ligação que tem, é simples. An e final O, porque é um hidrocarboneto. Etano. Todos os outros exemplos vão seguir essa mesma lógica. Ó. 3 carbonos começa sempre com prop. Então, a gente viu aqui que tem 3 carbonos, vai começar com prop o nome. Só vai fazer ligação simples, então, an. Final O, porque é um hidrocarboneto. Butano, aqui embaixo, ó, butano. Só faz ligações simples, tem 4 carbonos, então é but, ligações simples an, hidrocarboneto, final O. O pentano, a mesma coisa, 5 carbonos começa com pent, ligações simples é an, hidrocarboneto O, e hexano, que é o último exemplo. Se a gente contar aqui, vão ter 6 carbonos. Então, o nome desse composto aqui vai ser hexano. Porque tem 6 carbonos, só faz ligações simples e é um hidrocarboneto. E aqui a gente tem alguns outros compostos. Aqui eu tenho um alcino. A gente viu nas outras aulas que as subdivisões dos hidrocarbonetos. Alcino é um hidrocarboneto que faz uma ligação tripla. Então, nesse caso, esse alcino faz uma ligação tripla. Como que seria o nome dele? Ele tem 2 carbonos, então vai começar com et. O tipo de ligação, ele faz uma ligação tripla, então, se a gente voltar nos slides, ligação tripla é in. Ligação tripla in, como ele é um hidrocarboneto, final O, etino. Esse que é o nome desse hidrocarboneto. Esses outros 2 exemplos aqui, a gente vai resolver já, porque a gente vai ver um assunto que a gente precisa saber antes, que é exatamente esse assunto aqui, Então, quando houver uma insaturação, é necessário indicar o nome, indicar no nome a localização dessa insaturação. Então, quando existir uma insaturação, que seria uma ligação dupla ou uma ligação tripla, a gente precisa indicar no nome do composto a localização dessa insaturação. E essa indicação é feita numerando-se os carbonos a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Como assim? Vamos ver esses exemplos aqui. Aqui a gente tem um hidrocarboneto com 4 carbonos. Se ele tem 4 carbonos, o começo do nome dele é but. E nesse caso a gente tem uma insaturação no primeiro carbono. Então, esse segundo item, ele fala: essa indicação é feita numerando-se os carbonos a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Então, quando a gente tem uma insaturação, a gente vai ter que ver qual das 2 extremidades é a mais próxima da insaturação. Nesse caso, a extremidade mais próxima da insaturação é essa daqui. A insaturação está aqui,
Então ela é a extremidade mais próxima dessa insaturação. E assim eu numero os carbonos. Então esse é o carbono 1, porque ele é o mais próximo da extremidade, né? Esse vai ser o 2, esse vai ser o carbono 3 e esse vai ser o carbono 4. Então, esse segundo item foi o que eu acabei de fazer. Ó. Eu numerei os carbonos a partir da extremidade mais próxima da insaturação, que no caso é a minha esquerda aqui. Ó. E agora eu tenho que numerar a posição da insaturação. Como a insaturação está na posição número 1, que é do primeiro carbono, então o nome desse carbono vai ser but 1. Esse 1 significa a posição que a minha insaturação está. Esse en é por causa que faz uma ligação dupla, né? Então, quando é an é só ligações simples, en tem uma ligação dupla. O é o final do hidrocarboneto. Então, o nome desse hidrocarboneto seria but1-eno ou 1-buteno. Essas duas maneiras de representar estão corretas. Essa aqui, essa segunda maneira que eu representei, é a maneira antiga da IUPAC. Lembra a IUPAC que eu falei lá no primeiro slide, que é o órgão que faz as regras de nomenclatura de hidrocarboneto, da nomenclatura em geral. Essa aqui é a maneira nova da gente escrever. Nos vestibulares, eles aceitam as duas maneiras. Então, eles não vão dar errado para você se você representar de uma maneira ou de outra. As duas maneiras estão corretas. Então, a gente contou. A primeira coisa que a gente fez, a quantidade de carbono, são 4 carbonos. Vimos que tem uma insaturação, então a gente vai ter que começar a contar esses carbonos pela extremidade mais próxima da insaturação. A extremidade mais próxima foi a da esquerda. A gente contou, então, o carbono 1 é o mais próximo da insaturação, o carbono 4 é o da outra ponta. A insaturação está na posição número 1. Como que eu sei que está na posição número 1? Na hora de contar, eu posso contar a posição das insaturações, por exemplo. Ó. Então, a ligação 1, ligação 2 e ligação 3. Eu posso fazer dessa maneira para ficar mais fácil de eu representar aqui a posição. Então, se o carbono, a insaturação está na ligação 1, então eu vou simbolizar no nome que ela está nessa ligação 1. Por exemplo, but1-eno. Olha o exemplo aqui de baixo. Ó. Eu tenho também um hidrocarboneto com 4 carbonos e eu tenho uma insaturação aqui. Ó. A insaturação está bem ali. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho uma insaturação, eu vou começar a contar os carbonos da extremidade mais próxima dessa insaturação. Nesse caso aqui, a extremidade mais próxima da insaturação é a da direita, é a do outro lado. Então o carbono 1 vai ser esse daqui, esse é o carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Eu vou dar um nome. Então eu começo a contar pelo carbono mais próximo da extremidade, que a ligação vai estar de novo na posição número 1. Então na hora de eu dar o nome, vai ficar a mesma coisa, ó, but1-eno. Por que ficou o mesmo nome? Justamente por causa da posição da saturação. Ó. Nesse caso aqui, as duas moléculas são a mesma. A única coisa que mudou é a ponta que a ligação está, mas as duas moléculas são iguais. A gente só representou as ligações, uma em cada extremidade, porém as ligações continuam estando na posição número 1. Então, por isso, essas duas moléculas são a mesma molécula. Agora aqui no exemplo de baixo, eu tenho de novo uma molécula com 4 carbonos, só que nesse caso a insaturação está bem no meio dessa molécula. E agora, o que eu faço? Como a minha insaturação está bem no meio da molécula, o lado, a extremidade que eu começo a contar os carbonos não vai fazer diferença. Por quê? Se eu começar a contar daqui, como carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Ou fizer o contrário, esse sendo o carbono 1, esse o 2, esse o 3 e esse o 4, o nome do meu composto vai continuar sendo o mesmo. Então, nesse caso aqui específico, tanto faz a extremidade que eu conto. Então, nesse caso, eu tenho uma molécula com 4 carbonos, o nome começa com but. A ligação dupla está na posição número 2, ó. But 2, tem uma ligação dupla, então é en, final O. But2-eno ou 2-buteno. Beleza?
Então, quando a gente tiver uma insaturação, a gente vai sempre ter que indicar a posição dessa insaturação. E para indicar, a gente começa a numerar os carbonos de acordo com a extremidade mais próxima dessa insaturação, igual a gente fez nos exemplos aqui. Eu trouxe o exemplo do propeno aqui, ó. Aqui eu tenho duas moléculas que são iguais. O propeno, como a gente está vendo nos exemplos, independente da posição que a insaturação dele tiver, o nome dele vai continuar sendo o mesmo. Por quê? Porque ele é uma molécula de 3 carbonos somente, então a posição da ligação dupla vai ser ou num lado ou do outro. Se for do lado direito, na extremidade da direita, que é a ligação dupla, ó, o nome seria, por exemplo, um propeno ou só propeno. Nesse caso, tanto faz. E se a ligação dupla tivesse na extremidade da esquerda, o nome continuaria sendo propeno. Por isso que o propeno ele não tem essa dificuldade da gente ter que contar a extremidade mais próxima. Nesse caso aqui do propeno, a gente não precisa indicar a posição da ligação dupla, porque só tem uma possibilidade dessa ligação dupla. Como as duas possibilidades vão dar no mesmo nome, então eu não preciso indicar a posição dessa insaturação. No caso do propeno. Então, aqui a gente tem a molécula de propeno. Ó. 3 carbonos, a gente começa dando o nome com prop, ligação dupla em hidrocarboneto, final O, propeno. Beleza? Olha o exemplo aqui de baixo agora. No exemplo de baixo, eu tenho uma molécula que tem duas insaturações. Eu tenho duas insaturações. E agora? De novo, eu vou ter que colocar no nome dessa molécula a posição que essas insaturações estão. Então, como eu tenho duas ligações duplas, eu tenho que colocar no nome aonde que estão essas duas ligações duplas. Então, eu tenho uma molécula primeiro. Eu vou contar a quantidade de carbonos dessa molécula. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E agora eu vou começar a contar esses carbonos de acordo com a extremidade mais próxima da insaturação. No caso, vai ser a extremidade da esquerda. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, carbono 3, 4 e 5. A ligação dupla está na posição 1 e na posição 3. Então, na hora de eu dar o nome, eu começo demonstrando a quantidade de carbonos, que seria o prefixo, igual a gente viu lá atrás. 5 carbonos começa com pent. Eu tenho uma ligação dupla na posição 1 e uma ligação dupla na posição 3. Aqui está errado, viu, pessoal? Perdão. Uma ligação dupla na posição 1 e uma ligação dupla na posição 3. Então, na hora de dar o nome, seria pent 1,3 di. Por que di? Porque são duas ligações duplas. Então, antes do en, eu coloco o di. Seria pent 1,3 dieno. Se eu tivesse só uma ligação dupla, por exemplo, uma ligação dupla na posição 3, aí o nome seria pent 3 dieno. Ou, perdão, pent 3eno. Como são duas ligações duplas, aí eu coloco o di antes do en. Se eu tivesse 3 ligações duplas, por exemplo, seria pent 1,2,3, por exemplo, trieno. Então, esse prefixo di aqui, ele vem justamente por causa que existem duas ligações duplas. O nome, então, dessa molécula aqui seria pent 1,3 dieno, ou 1,3 pentadieno. Beleza? O exemplo aqui de baixo agora, ó. É um exemplo que também, uma molécula que também tem 5 carbonos. Se a gente contar, são 5 carbonos no total. Então, o começo do nome vai ser pent. O carbono de baixo aqui, ó. Esse carbono é o carbono número 1. Por quê? Porque ele é o carbono mais próximo da insaturação. Então, ele é o carbono número 1, essa é a extremidade mais próxima da insaturação. Esse é o carbono 2, carbono 3, 4 e 5. Então, o carbono 1 sempre vai ter que ser um carbono da extremidade. E o carbono 5 também é o carbono da extremidade oposta. No caso, o último carbono é o carbono da extremidade oposta e o primeiro carbono vai ser o carbono da extremidade mais próxima da insaturação, nesse caso. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 5.
eu tenho a insaturação na posição número 1 e a insaturação na posição número 3. Então, a minha molécula com o começo do nome vai ser pente, porque são 5 carbonos, 1,3, posição das insaturações, di, porque são duas insaturações em ligações duplas, no. Então, pente 1,3 dieno, ou 1,3 pentadieno. Beleza? Então, para a gente dar um nome dos compostos que possuem insaturação, a gente sempre tem que colocar a posição dessas insaturações. E a gente sempre tem que começar a contar o carbono na extremidade mais próxima da insaturação. Beleza? Seguindo, então, nós temos alguns outros exemplos. Ó. Exemplos também iguais ao que a gente estava resolvendo. Então, aqui nós temos um composto com 5 carbonos. O carbono 1 vai ser... Espera aí que tem uma travadinha aqui. O carbono 1 vai ser o carbono mais próximo da saturação, que no caso é esse daqui. Ó. A saturação está bem aqui. O carbono 1 vai ser então o carbono da extremidade mais próxima da insaturação. Carbono 2, 3, 4 e 5. Como que a gente vai dar o nome? A gente conta a quantidade de carbonos e vai ter que indicar a posição da insaturação nesses carbonos. Então o nome seria 1,2, que é a posição das insaturações, ó. 1,2 pente, justamente por causa que são 5 carbonos, pentadieno. Ou aquela outra maneira que a gente viu, que seria pente 1,2 dieno. O exemplo de baixo, temos 5 carbonos. O carbono 1 vai ser o carbono mais próximo da insaturação, vai ser o carbono da extremidade mais próxima à insaturação. Nesse caso vai ser esse, o carbono 1, e esse, o carbono 5. Na hora de dar um nome, a insaturação está na posição número 1 e na posição número 3. Então vai ser 1,3 pentadieno ou pente 1,3 dieno. Aqui embaixo, ó, se a gente observar, a gente tem uma insaturação em cada extremidade. Então o carbono 1 pode ser ou esse ou esse. Nesse caso, tanto faz, justamente porque o nome vai dar na mesma coisa. Então vai ser 1,4 pentadieno ou pente 1,4 dieno. Agora, nesse exemplo aqui, ó, a mesma coisa também. O carbono 1 pode ser ou esse, justamente porque as duas insaturações estão bem no meio. Ó. Então, nesse caso aqui, tanto faz a extremidade que eu começo a contar os carbonos, beleza? Agora a gente vai entrar numa outra classificação de nomenclatura, que são os hidrocarbonetos cíclicos. São aqueles hidrocarbonetos de cadeia fechada. Então, quando uma molécula apresenta cadeia cíclica ou cadeia fechada, a gente deve acrescentar o prefixo ciclo antes de dar o nome. É bem simples isso. Se a molécula tiver cadeia fechada, a gente coloca ciclo antes do nome. Nesse caso aqui, ó, nós temos uma molécula com 3 carbonos. Como é 3 carbonos, se a gente voltar lá atrás, ó, a gente vai ver que 3 carbonos começa com prop. Então 3 carbonos seria o propano, certo? 3 carbonos só faz ligações simples, seria o propano. Como essa cadeia é fechada, então na hora de dar o nome, eu coloco o ciclo na frente. Então na hora de dar o nome seria o ciclopropano. O exemplo do lado, ó, nós temos 4 carbonos. 4 carbonos de cadeia fechada e só fazem ligações simples. Então eu sempre vou começar o nome com ciclo. 4 carbonos é but, só ligações simples, an, hidrocarboneto final O. Ciclobutano. O exemplo do lado, mesma coisa, ó, ciclopentano, porque eu tenho 5 carbonos e ele só faz ligações simples. E o último exemplo, ciclohexano. A única diferença do ciclohexano é que na hora da gente escrever o hexano, vai ser ciclo
Na hora da gente escrever o hexano, a gente não escreve o H. Justamente é só na hora de escrever mesmo. Hexano. Essa é a única particularidade. Seria ciclohexano, sem o H. Beleza? 6 carbonos é hex. Como é um ciclo, ciclohexano. Nesse exemplo aqui de baixo, a gente tem uma molécula cíclica que possui uma ligação dupla. Como ele possui essa ligação dupla e ele é uma molécula cíclica, eu não vou precisar indicar a posição dessa ligação dupla, dessa insaturação. Por quê? Porque como só possui uma insaturação nessa molécula, essa insaturação ela vai poder estar em qualquer lugar que o nome da molécula vai continuar sendo o mesmo. Por que isso? Como é a molécula cíclica, a insaturação ela pode estar em qualquer lugar aqui, se tiver só uma. E o carbono 1 vai ser sempre o mais próximo dessa insaturação. Então, nesse caso, eu não preciso colocar a posição. O nome dela seria ciclopenteno. Tem os 5 carbonos, uma ligação dupla em, final O, ciclopenteno. Isso é, no caso, só dos compostos cíclicos, tá? Nos compostos abertos, a gente tem que colocar a posição da insaturação. Nos compostos cíclicos, se tiver só uma insaturação, a gente não precisa colocar a posição dela. Se tiver só uma insaturação. Se tiver mais de uma, aí a gente precisa colocar a posição. Que é o exemplo que a gente vai ver agora. Ó. Então aqui a gente tem duas moléculas representadas na maneira de bastão. Lembra o que a gente viu nas últimas aulas aí. Então, em casos como os seguintes, que são esses dois, é necessário localizar as duplas ligações. A numeração deve ser feita de modo que as insaturações sejam representadas com os menores números possíveis. O que seria isso? Para eu dar o nome dessas moléculas, na hora de eu dar o nome, as insaturações elas têm que ter o menor número possível. Esse número aqui, ó. Então eu vou ter que contar de acordo com que elas tenham o menor número possível. Então, o primeiro exemplo, ó. No caso, esse vai ser o carbono 1 ou esse daqui de baixo. Se eu fosse contar seguindo para esse lado aqui, então esse 1, esse do lado aqui, o 2, 3, 4, 5, 6, o carbono 6 seria esse. Na hora de eu contar essa molécula, o número seria ó, 1, 2, 3, 4. Então seria 4,6 ciclohexadieno. Então a gente teria um número muito grande, 4,6. A gente sempre tem que contar de maneira com que esse índice, com que esse número aqui ó, seja o menor possível nos compostos cíclicos. Uma dica: se tiver duas insaturações num composto cíclico, o carbono 1 e o carbono 2 vão ser sempre os que estão entre a insaturação. Então, nesse caso, ó, 1 e 2 são esses. E a gente segue, ó, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e carbono 6. Então, a gente numerou os carbonos de acordo com que tenha o menor índice possível. Ó. Se a gente fizesse no sentido contrário, que nem eu dei o exemplo, o número seria muito maior que 1,3, seria 4,6. Então, agora, na hora de a gente dar o nome, sempre vai começar por ciclo, né? Então, ciclo ou ciclohexa 1,3 dieno ou 1,3 ciclohexadieno. A gente numerou os carbonos e colocou a posição de cada insaturação, que seria 1,3. Então, agora esse exemplo aqui de baixo. Ó. Nesse exemplo, o carbono 1 pode ser ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Por quê? Isso vai depender do sentido que a gente vai contar, né? Para que a gente tenha o menor índice possível. Então, o carbono 1 para mim vai ser esse daqui. Ó. O carbono 2 vai ser esse. 3, 4, 5 e 6. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lembra que eu falei, a dica que eu dei? O carbono 1 e o carbono 2 sempre tem que estar entre a insaturação. Ó. Então, o carbono 1 e 2 estão entre a insaturação. 3, 4, 5, 6. Na hora de eu dar o nome, seria 1,4, que é a posição das insaturações, ciclohexadieno. Ou ciclohexa 1,4 dieno. E se o carbono 1 fosse esse daqui, ó? Esse o 2,
Aí o 3 continuaria sendo esse. 4, 5 e 6. O nome ó, seria 1,4 ciclohexadieno. Continuaria sendo o mesmo. Justamente por isso que eu falei que o carbono 1 ele poderia ser qualquer um desses. Beleza? Então a gente sempre tem que contar os carbonos para que esse número aqui, esse índice, ó, seja o menor possível. Tranquilo então? Seguindo, a gente tem os hidrocarbonetos de cadeia ramificada. O que é a ramificação então? Ramificação são aqueles carbonos que estão fora, que estão para baixo ou para cima dessa cadeia principal. Então a ramificação, a gente viu que se a cadeia tiver ramificação, vão ser aqueles carbonos que estão fora da cadeia principal. Nesse caso, ó, nesse exemplo aqui da direita, a gente tem aqui um exemplo de ramificações. Ó. Então, isso que está grifado em amarelo é a minha cadeia principal. Isso que está fora da minha cadeia amarela é a chamada ramificação. Essa ramificação aqui, ela tem um nome para ela também. O nome dela é bem parecido com o nome lá que a gente estava dando para os hidrocarbonetos. A única coisa que muda vai ser o final, que vai ser, em vez de CO, vai ser IU. Então, uma ramificação que possua somente um carbono é um metil. Uma ramificação que possua 2 carbonos, etil, 3 carbonos, propil, 4 carbonos, butil e 5 carbonos, pentil. Então, esses são os 5 exemplos de ramificações. Na hora da gente dar um nome então, para uma cadeia que possua ramificação, a gente tem que dar o nome dessas ramificações também. Vamos ver agora ó, esse exemplo aqui ó, de como que a gente dá um nome para uma cadeia que possua ramificação. O primeiro passo que a gente vai fazer vai ser identificar a minha cadeia principal. O que é a minha cadeia principal? A cadeia principal é a cadeia que possua o maior número de carbonos. Então, nesse caso, a minha cadeia principal é essa que está em amarelo. Se a gente contar, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E se eu tentasse contar descendo aqui, ó, quantos carbonos eu teria? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa também poderia ser a minha cadeia principal. O nome do composto ele continuaria sendo o mesmo. Mas para ficar mais fácil da gente visualizar, a minha cadeia principal vai ser essa daqui. Ó. Isso é a cadeia principal, 6 carbonos. Quando eu tenho uma ramificação, eu vou começar dando o nome da ramificação. Então, nesse caso, eu vou procurar a extremidade que esteja mais próxima dessa ramificação. E é igual a gente usou para as insaturações. Então, esse vai ser o meu carbono 1, esse vai ser o 2, 3, esse é o 4, 5 e o 6. Lembra que eu falei? Eu vou começar dando nome para a minha ramificação. A ramificação, a primeira está na posição número 2 e a segunda está na posição número 4. Aí tem uma coisa que é um pouquinho diferente, ó, que a gente tem que começar dando o nome dessa ramificação em ordem alfabética. O E vem antes do M. Então, só na hora de escrever que vai mudar. A posição dos carbonos não muda. Só na hora de escrever. Ó. Eu vou ter que escrever o etil primeiro. Então vai ser 4. Esse etil está na posição número 4. Então eu escrevo 4 etil. Eu sempre vou separando por hífens. Ó. 4 etil, 4 hífen etil, mais um hífen 2 metil. Faltou o hífen aqui, ó, 2 metil. Aí hífen de novo, aí eu escrevo o nome da minha cadeia principal. Olha aqui na cadeia principal, se vocês observarem, tem uma insaturação aqui também. Então, eu vou ter que colocar um número dessa insaturação. Como eu tenho 6 carbonos, vai ser X. A insaturação está na posição número 2, então X, 2, eno. Tudo isso daqui vai ser o nome... Opa. Tudo isso daqui vai ser o nome desse composto. 4 etil, 2 metil, X, 2 eno. Então é assim que eu daria o nome para uma cadeia que possua ramificação. Esses próximos exemplos, ó. Quando a cadeia possui ramificação, devemos indicar a localização e o nome da ramificação no nome do composto. Foi isso que a gente fez, ó.
a gente colocou a posição da ramificação, nesse caso a posição 4 e a posição 2, e que nem o slide diz, ó, a gente deve iniciar o nome. Ó, quando a cadeia possui ramificação, devemos indicar a localização, foi o que a gente fez, e o nome da ramificação. A localização é 4 e o nome da ramificação é etil. Então foi 4-etil, 2-metil. E a gente sempre começa dando o nome das ramificações. 4-etil, 2-metil. Aí no final a gente deu o nome da cadeia principal, X2N. Beleza? Então quando a cadeia possui ramificação, a gente tem que indicar a posição e o nome dessa ramificação. Olha esse exemplo aqui, ó. A gente tem a cadeia principal e a gente tem uma ramificação aqui embaixo, ó. Então a gente vai primeiro começar dando o nome da ramificação. Para dar o nome dessa ramificação, a gente tem que antes numerar os carbonos, né? O carbono mais próximo da ramificação é esse daqui: carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. A gente vai começar dando o nome da ramificação, então a ramificação é uma ramificação de um carbono só. Se é uma ramificação de um carbono só, o nome dela é metil, é igual a gente viu aqui, ó. Então vai ser o metil, está na posição número 2, então vai ser 2-metil. E agora a gente dá o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 4 carbonos e só faz ligação simples. Então vai ser 4 carbonos é but, ligação simples AN, final O, 2-metil-butano. É assim que eu dou o nome dessa molécula. Essa molécula aqui do lado, ó, eu tenho 5 carbonos, tenho 2 ramificações. O carbono mais próximo da extremidade mais próxima dessa ramificação é essa daqui, ó. Então esse é o carbono 1, carbono 2, 3, 4 e 5. Eu vou começar dando o nome da minha ramificação primeiro. Então eu tenho uma ramificação na posição 2 e uma ramificação na posição 3. As duas ramificações são metil. Então, em vez de eu escrever 2-metil, 3-metil, eu escrevo 2,3 dimetil. Porque são duas, então dimetil. Beleza? Então, quando eu tiver duas ramificações que são iguais, nesse caso 2-metil, a gente tem 2 metis, a gente coloca 2,3 dimetil. Se eu tivesse 3 ramificações metil, mais um metil aqui em cima, ó, por exemplo, um CH3 aqui em cima. Ó. Então eu teria 3 ramificações e as 3 seriam metil. Na hora de dar o nome, eu daria o nome como 2,3, porque nós temos duas ramificações da posição número 3, trimetil, nossa, ficou bem feio, normal. Então, escrever de novo, ó. Trimetil, 2,3,3 timetil, trimetil, pentano. Beleza? Então, nesse caso, a gente identificou a posição das ramificações, colocou a posição, o nome delas e depois o nome da cadeia principal. Seguindo, então, a gente vai ter que identificar sempre, igual eu estava dizendo, a cadeia principal. Nem sempre a cadeia principal vai ser a cadeia que a gente observa aqui retinho assim, ó. Nem sempre a cadeia principal vai ser essa aqui retinha. Em alguns casos, a cadeia principal vai ser um pouco diferente. Então, a cadeia principal é sempre a sequência que possui o maior número de carbonos. Nesse caso, a cadeia principal vai ser essa que está em vermelho aqui, ó. Então, a cadeia principal dessa molécula ó, é essa cadeia aqui, ó. Por quê? Porque essa daqui é a maior sequência de carbonos que essa molécula possui. Se eu contasse aqui a sequência de carbonos de cima, ó, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E essa sequência aqui tem 8 carbonos. Justamente por isso que essa sequência é a minha cadeia principal. Beleza? Tudo que estiver fora da minha cadeia principal é ramificação. Então, nesse caso, ó, isso é uma ramificação e isso é uma ramificação. A ramificação que possui somente um carbono é o metil, a ramificação que possui dois carbonos é o etil.
a gente vai começar a numerar os carbonos na extremidade mais próxima da ramificação. Então a gente tem essa extremidade e essa extremidade. No caso, a extremidade mais próxima da ramificação é essa daqui, ó. Então o carbono 1 vai ser esse e o carbono 8 vai ser esse da outra ponta aqui, ó. Esse é o 8, esse é 1. Então na posição número 3, lembre, agora a gente começa a dar o nome a partir da ramificação. Na posição número 3, a gente tem um metil. Perdão, pessoal. Lembra que eu falei que a gente tem que colocar em ordem alfabética, beleza? Então, a gente vai começar dando o nome do etil. Então vai ser 5-etil. Justamente só por causa da ordem alfabética. Ele continua estando na posição 5, mas a gente escreve o nome dele antes. 3-metil. E agora a gente vai escrever o nome da cadeia principal. Como tem 8 carbonos, esses 8 carbonos só fazem ligação simples. Vai ser 5-etil, 3-metil, octano. Oct é por causa dos 8 carbonos. An é por causa que só faz ligações simples. O no final por causa que é um hidrocarboneto. 5-etil, 3-metil, octano. É o nome desse composto aqui. Beleza? Então seguindo. Eu coloquei aqui um passo a passo para a gente dar o nome de um hidrocarboneto ramificado. Primeiro passo de todos, identificar a cadeia principal. Então a cadeia principal é a maior sequência de carbonos. Primeiro passo de todos vai ser identificar a cadeia principal. Segundo passo, identificar as insaturações e radicais. O que é um radical? Radical é uma ramificação. Radical e ramificação é a mesma coisa. A gente tem que identificar se nessa cadeia possui insaturação, que seria uma ligação dupla ou tripla, e se possui uma ramificação também. Terceiro passo vai ser numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da insaturação ou do radical. Então, primeiro, a gente identifica a cadeia principal. Segundo, a gente vê se tem insaturação e radical. Terceiro, a gente começa a numerar a cadeia na extremidade mais próxima da insaturação ou do radical. E o quarto passo, a gente começa a dar o nome pelo radical, que seria a ramificação. Então vamos seguir esses 4 passos para dar o nome desse composto. Primeiro, tentem dar o nome dessa molécula aqui, desse composto, seguindo os 4 passos. Tentem vocês sozinhos, tentem pausar o vídeo, aí vocês tentem resolver. Aí agora eu vou resolver com vocês. Ó. Primeiro de tudo, identificar a cadeia principal. Batendo o olho, eu consigo ver que a cadeia principal é essa daqui, ó, 4 carbonos. Então, essa é a cadeia principal. Minha cadeia principal poderia ser essa daqui, ó. Esse carbono, esse carbono, esse carbono e esse carbono aqui de baixo? Também poderia, porque eu teria 4 carbonos e a gente vai ver que o nome do composto ele ia continuar sendo o mesmo. Nesse caso, para ficar mais fácil de visualizar, a minha cadeia principal vai ser essa. Então, o primeiro passo eu já cumpri. Segundo passo, identificar a insaturação ou radical. Eu não tenho nenhuma insaturação, eu só tenho ligações simples, então não tenho insaturação. Radical ou ramificação eu tenho uma, então eu tenho uma ramificação. Terceiro passo, numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da insaturação ou radical. Nesse caso, como eu tenho radical, eu vou numerar minha cadeia na extremidade mais próxima desse radical. A extremidade mais próxima é essa daqui, número 1, esse é o carbono número 2, esse é o carbono número 3, esse é o carbono número 4. Então, o último passo, começar o nome pelo radical ou pela ramificação. Então, eu vou começar dando o nome primeiro pela minha ramificação. Ó. A ramificação está na posição número 2. O nome começa com 2-metil. E depois eu dou o nome da cadeia principal. Tenho 4 carbonos. É but. 4 carbonos but. Só faz ligação simples é an. Final O, não coube aqui, final O. Seria 2-metil-butano. Beleza? Bem simples. Se a gente seguir sempre esses 4 passos aqui, a gente vai conseguir dar o nome da molécula orgânica de maneira mais tranquila. Então sempre sigam os 4 passos para a gente poder dar o nome da molécula, que aí vai ficar muito mais fácil se vocês fizerem esse passo a passo igual eu fiz.
seguindo aqui, o slide está demorando um pouco para trocar. Para a gente seguir, então seguindo, eu tenho mais um exemplo aqui, ó. Eu tenho essa molécula aqui. Se a gente for seguir o passo a passo, o primeiro passo, identificar a cadeia principal. Se a gente olhar, ó, tem aqui a cadeia principal, tem 5 carbonos, ou poderia ser essa daqui de baixo também, ó. Essa daqui, ó. Também daria 5 carbonos e o nome daria o mesmo. Então a cadeia principal vai ser essa daqui, 5 carbonos. Primeiro passo a gente concluiu. Identificamos a cadeia principal. Segundo passo vai ser identificar insaturações e radicais. Nesse caso, a gente tem uma insaturação aqui e a ramificação a gente tem aqui, ó. Isso é uma ramificação e isso é uma insaturação. Então a gente identificou a insaturação e a ramificação. Terceiro passo vai ser começar a numerar a minha cadeia carbônica na extremidade mais próxima da insaturação e do radical. No caso, a extremidade mais próxima é essa daqui, ó. Então esse é o carbono 1, esse é o carbono 5. O quarto passo é começar a dar o nome da molécula a partir da minha ramificação. A minha ramificação é essa daqui, ó. É o 3-etil. Comecei dando nome pela minha ramificação, depois eu dei o nome da cadeia principal. Pente, porque tem 5 carbonos, en, porque tem uma ligação dupla, e O, porque é um hidrocarboneto. Seguimos o passo a passo, conseguimos dar o nome certinho dessa molécula. Agora eu vou falar algo bem importante para vocês sobre a prioridade. Por exemplo, se eu tivesse essa ramificação aqui, ó, ela tivesse ligada nesse carbono aqui, ó. Então vamos supor que essa ramificação ela está bem aqui, ó. Estou desenhando ela aqui do lado. Vamos supor que essa aqui não existe e ela está nessa posição. E agora, por qual extremidade que eu começo a contar? Por essa ponta ou por essa ponta aqui? Então, finge que aqui, no lugar dessa ligação dupla, a gente vai ter uma ligação simples e a ligação dupla está bem aqui, ó. E agora, por onde que eu começo a contar? Por essa extremidade ou por essa? Porque se eu começar a contar por qualquer uma das duas, as duas vão ter a mesma distância aí da ramificação ou do radical. Eu vou começar a contar por essa extremidade aqui. Por quê? Porque a insaturação ela tem prioridade em cima da ramificação. Então, se eu tivesse um caso igual a esse que eu propus, eu começo a contar da extremidade que é mais próxima da insaturação. Então, se eu tiver uma molécula orgânica que possua insaturação e que possua ramificação, eu sempre vou começar a contar pela extremidade mais próxima da insaturação. Beleza? Insaturação tem prioridade em cima da ramificação. Então, em nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, eu coloquei aqui nas observações isso que eu acabei de falar. Insaturação tem prioridade sobre as ramificações para numerar a cadeia carbônica. E a segunda, quando uma cadeia carbônica possuir uma insaturação, ela obrigatoriamente precisa participar da cadeia principal. Então, se uma molécula orgânica possuir uma ramificação, uma insaturação, perdão, essa insaturação sempre tem que fazer parte da cadeia principal, independente da maior sequência de carbonos. A gente tem que fazer a maior sequência de carbonos que tenha a insaturação. Sei que tem muito detalhe, tem muita coisinha na nomenclatura, mas aos poucos, com a gente treinando bastante os nomes, a gente vai pegando essas regrinhas aqui. Então, nesse exemplo, ó, a cadeia principal vai ter que ser a cadeia que tenha maior número de carbonos e a cadeia que tenha a ramificação, a insaturação. Se eu for contar, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Se eu for contar com esses carbonos de baixo, eu teria 1, 2, 3, 4, 5. Então a minha cadeia principal vai ser essa sequência aqui, ó. 5 carbonos, essa é a minha cadeia principal. E eu tenho aqui, nesse carbono eu tenho uma ramificação, e esse carbono aqui é uma outra ramificação. O carbono 1 vai ser esse carbono aqui, o carbono 5 vai ser esse daqui, ó. Então na hora de eu dar o nome, como que eu começo a dar o nome? Eu sempre começo o nome pela ramificação, então
eu tenho uma ramificação na posição número 2, então vai ser 2. Então eu tenho uma ramificação na posição número 2 e uma ramificação na posição número 3. 2,3, esse fim aqui eu coloquei sem querer, 2,3, como as ramificações são a mesma, então é 2,3 dimetil, e aí eu dou o nome da minha cadeia principal. Eu tenho aqui a insaturação e tenho 5 carbonos. Dimetil, pente, porque são 5 carbonos. Como a insaturação está na posição número 1, pente 1 eno. Ou 1 penteno. Beleza? O exemplo aqui de baixo agora, ó, exemplo número 2. Se eu fosse contar a maior sequência de carbonos, a maior sequência seria essa reta aqui, ó, que teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Mas lembre-se dessa segunda observação, ó. Quando eu tiver uma insaturação, a insaturação tem que fazer parte da cadeia principal. Então, no caso, a cadeia principal vai ser essa daqui, ó, que é a maior sequência de carbonos que possui a insaturação. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. O carbono número 1, qual que vai ser? Vai ser o carbono mais próximo, a extremidade mais próxima da insaturação. No caso, esse é o carbono 1 e esse aqui é o carbono 5. Como que eu dou o nome? Eu sempre começo dando o nome pela ramificação. Eu tenho a ramificação no carbono 2, então vai ser 2 etil. Esse 1 aqui não faz parte do nome, tá? 2 etil. Cinco carbonos e tem uma insaturação na posição número 1. Então vai ser pente 1 eno. Beleza? Nesse exemplo aqui embaixo, ó, aí sim a cadeia principal vai ser essa reta aqui. Nessa cadeia principal, a insaturação está junto. Por qual extremidade que eu começo a contar? A extremidade mais próxima da insaturação, porque a insaturação tem prioridade. Então, carbono 1 vai ser esse, carbono 5 vai ser esse. Eu vou começar a dar o nome pelo radical, pela ramificação primeiro. Então, a ramificação está na posição número 4. Ó. Esse aqui é o carbono 4, então vai ser 4 metil. Eu tenho 5 carbonos, pente. A ligação dupla está na posição 2. 2, tracinho, eno. Ou 4-metil, 2-penteno. Beleza? Então a gente sempre tem que lembrar dessa regrinha, porque a insaturação sempre tem que fazer parte da cadeia principal e a insaturação é prioridade em cima da ramificação, beleza? Seguindo então, a gente tem um exercício aqui para a gente praticar isso que a gente viu agora. Vou dar uma pausa no vídeo, tentem resolver o exercício sozinhos, aí agora eu vou resolver com vocês para vocês verem se vocês acertaram ou não. Então, o exercício da VUNESP, ó, o nome correto do composto orgânico cuja fórmula estrutural está esquematizada abaixo é... Lembre dos 4 passos lá. Primeiro passo, identificar a cadeia principal. Então, a cadeia principal, se eu for ver, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Não pode ser essa a cadeia principal. Aqui eu também teria 4 carbonos. Se eu contasse a partir desse carbono de cima, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu teria a maior sequência de carbonos possível. Então essa seria a minha cadeia principal. Tudo isso que está em vermelho é a minha cadeia principal. A maior sequência de carbonos para essa molécula é essa daqui, ó. E o que está fora dessa cadeia principal é ramificação. Então eu tenho essas ramificações. Já o primeiro passo, identificar a cadeia principal, beleza. Segundo passo, identificar ramificação ou insaturação. Eu já identifiquei as duas ramificações que existem. Terceiro passo, começar a numerar os carbonos a partir da extremidade mais próxima da ramificação, nesse caso. A extremidade mais próxima da ramificação é essa daqui, ó. Então esse é o carbono número 1, esse daqui é o carbono número 2, esse é o carbono número 3, carbono número 4,
5 e 6. Terceiro passo, certo? Quarto passo é começar o nome pelo radical, pela ramificação. Então, eu tenho uma ramificação na posição 2, uma ramificação na posição 3. Então, vai ser 2,3. Como as duas ramificações são metil, então dimetil, aí depois eu dou o nome da cadeia principal, como tem 6 carbonos, é hexano. 2,3 dimetil hexano. Por que é hexano? Tem 6 carbonos, então é hex, só ligação simples an, hidrocarboneto final O, 2,3 dimetil hexano. Se a gente observar... Oh, perdão, pessoal. Eu esqueci uma ramificação, ó. Olha aqui. Faltou uma. Essa ramificação também é um metil. Então vai ser 2,3. Vai ser 2,3,3. Acabei nem reparando naquela ramificação. Como são 3 metil, então vai ser trimetil. Hexano também. Então 2,3,3 trimetil hexano. Se a gente for olhar, a alternativa correta é a alternativa C, né? 2,3,3 trimetil hexano. Belezinha? Então, essa vai ser a nossa aula de hoje. A gente viu bastante coisa de nomenclatura. Eu fiquei devendo uma lista da nossa aula passada. Eu vou montar uma lista dos hidrocarbonetos que a gente viu na aula passada e mais uma lista de nomenclatura e vou mandar tudo junto para vocês lá no grupo. Para vocês praticarem, porque essa parte de nomenclatura é muito importante que vocês pratiquem, que vai ser a maneira que vocês vão conseguir entender essa parte, beleza? Então, estudem bastante essa parte, que é bastante importante. Resolvam os exercícios que eu vou te mandar para vocês. Boa semana para todo mundo e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.